Olá pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu vou falar sobre a expedição do Francisco de Orellana, né? Do descobrimento do Rio Amazonas. Então eu vou dividir esse tema em 3 vídeos, porque eu não conseguirei fazer um vídeo curto se incluir os 3 aspectos dessa expedição. Então, primeiro, eu vou falar agora sobre a cronologia. Quando começou, os pontos principais, e no segundo vídeo eu vou então falar sobre a obra, o relato do Frei Gaspar de Carvajal, né, que foi quem acompanhou, foi o religioso que acompanhou a expedição e escreveu o relato, o diário. E no terceiro vídeo eu vou falar então sobre os personagens, sobre o Orellana, sobre o Gonçalo Pizarro, sobre o Carvajal, e também falar um pouco do caráter geral desses homens conquistadores que iniciaram o processo de colonização das Américas, né? Eu acho que é isso. Então, bem, então hoje vamos falar sobre a cronologia. Então, a expedição ela começa em 41, né? 1541. Em fevereiro de 1541, o Francisco de Orellana ele sai de Quito. Nessa época é importante explicar isso. O Orellana já era um homem rico, já tinha feito fortuna. Ele veio para as Américas, ou para Las Índias, como se dizia naquela época, muito jovem, para os nossos padrões, né? Com 16 anos de idade, em 1527. Ele nasceu em 1511. Mas, para aquela época, 16 anos não era tão jovem, já era um soldado. E ele veio com essa missão, ser um soldado. Ele inicialmente participou de algumas atividades na América Central, no Panamá. Finalmente foi para o Peru, onde foi encontrar os seus parentes. Ele era primo materno do Francisco Pizarro, que já nessa época já havia dominado o Império Inca. Ajudou a terminar a conquista, né? Por exemplo, ele participou na batalha com os índios que haviam ocupado Guayaquil. Guayaquil já havia sido fundada, então ele ajudou na reconquista, na refundação de Guayaquil. E, inclusive, teve o título de vice-governador de Guayaquil. Em razão do seu desempenho, de seus esforços, ele se tornou um homem reconhecido, honrado, né? A honra se conseguia através dos feitos militares, né? Esse era o antigo código da cavalaria da Idade Média. A honra vinha por meio dos feitos militares. E tinha conseguido fortuna. Então era um homem, em 1541, quando ele parte para essa expedição, ele já era um homem rico, né? Inclusive ele financiou a parte da expedição dele. Eram, na verdade, 2 grupos, eu já falo disso. Então, ainda em 1541, em março, ele sai de Guayaquil e chega na cidade de Quito em março. Quando ele chega em Quito, a expectativa dele era ele encontrar com o primo dele, o Gonçalo Pizarro, irmão do Francisco Pizarro, que estava com a missão que lhe foi dada pelo Francisco Pizarro de ir para o Ocidente, né, em busca, descer os Andes e para regiões baixas, em busca do lendário País de la Canela e do Eldorado, né? O País da Canela, por que a canela era tão importante? Porque era uma especiaria. E na Europa do século XV e XVI, as especiarias elas valiam tanto quanto o ouro. E Eldorado, obviamente, exercia um grande fascínio. Era um mito que os espanhóis tiveram conhecimento logo que chegaram nas Américas, nos primeiros anos. A primeira vez que eles ouviram isso foi na região de onde é hoje a Colômbia. E o mito do Eldorado era um indígena, um cacique, um líder indígena, que todos os dias se banhava em pó de ouro, né, para fazer alguma cerimônia em referência ao sol, que seria o deus desses indígenas.
Isso no início, ainda no finalzinho do século XV. Em 1540, né, já no século, portanto, quase na metade do século XVI, o mito do Eldorado tinha se transformado. Então, nessa época, o mito do Eldorado se referia a uma cidade que existiria e na selva amazônica e que seria uma cidade toda feita de ouro, né? Então, isso, imagina, naqueles homens que eram motivados só por duas coisas, a busca da honra e a busca da riqueza, era um atrativo inescapável. Então, o Orellana sai de Quito com uma tropa grande, né? 200 espanhóis, mais 500 indígenas e também alguns escravos negros. Só que quando o Orellana chega lá em fevereiro, o Gonçalo Pissarro já havia descido os Andes, já tinha ido para a Amazônia. Então, em março, um mês depois, o Pissarro segue os passos do primo e o encontra. Encontra Gonçalo Pissarro e sua tropa no Vale de Zumaco, que não fica muito distante de Quito, né? Nas margens do que é hoje o rio Coca, próximo já do Rio Napo. Bem, eles passam lá o resto do ano tentando resolver o que vão fazer, porque eles levaram as provisões que eles levaram se perderam, muitos homens morreram, até que enfim decidem prosseguir viagem. O grupo se separa. O Gonçalo Pissarro acaba voltando para Quito e o Francisco Orellana desce o rio, em princípio, no objetivo de buscar mantimentos e reencontrar as tropas e todos se juntarem e seguir. Como isso não aconteceu, o Gonçalo Pissarro voltou para Quito e o Francisco de Orellana seguiu rio abaixo, que acabou resultando na descoberta do grande rio, o rio Amazonas. O Grande Rio, né, o Rio Grande, já era conhecido desde 1500, quando o Pisson passou pela Foz, não é? Isso a gente fala no outro vídeo. Bem, então, em janeiro de 1542, eles já estão, né, descendo o rio, e eles têm o primeiro encontro com os indígenas e com a tribo de um indígena que se chamava Apária. E é nesse encontro com esse indígena Apária, o índio Apária, que ocorre a primeira menção sobre as Índias Amazonas, né? Nós falaremos sobre esse assunto em detalhe no próximo vídeo, quando eu fizer uma resenha sobre o relato do Orellana. Isso foi, então, janeiro de 1542. Em 12 de fevereiro de 1542, eles finalmente entram no Grande Rio, que era um rio com correnteza muito forte, eles descrevem assim, né? E que trazia muita madeira no rio, muitos troncos, o rio Solimões, né? Seguem viagem, no dia 6 de junho eles chegam ao Rio Negro. A descrição exata do encontro das águas, que um rio de águas muito negras corre por várias léguas com outro rio no qual eles já estavam, de águas barrentas, e por muitas léguas não se misturam. Seguem viagem. No dia 24 de junho, eles passam pela desembocadora do rio Madeira, né? E logo a seguir ocorre o encontro com as Amazonas, o combate, né? Na verdade, é o combate com uma tribo de índio, e nessa tribo de índio haveria 10 guerreiras amazonas que teriam vindo para ajudar os índios no combate aos espanhóis, já que eles eram esperados, né? Porque já se sabia da presença deles. No dia 26 de agosto, a expedição chega à foz do rio Amazonas, né? Eles chegam ao Atlântico, viram para o norte, e no dia 11 de setembro eles chegam a Nueva Cádiz, onde é hoje a costa da Venezuela, na ilha de Cubagua. Depois a expedição se separa, o Orellana, então, Francisco de Orellana, então, segue para Santo Domingo, de lá ele pega a nau que vai levá-lo à Espanha. Em fevereiro de 1543, ele finalmente chega à Espanha e dá a notícia ao rei.
Em fevereiro de 1544, ele é nomeado adelantado governador e capitão general de la Nueva Andalucía. Portanto, Nueva Andalucía é o primeiro nome oficial da nossa região, da Amazônia, né? Primeira vez que a Amazônia está num documento oficial e o nome que se dá a ela é Nueva Andalucía. Em março do mesmo ano, de 1544, ocorre o matrimônio do Gonçalo com Dona Ana de Ayala, que vem com ele na viagem, né? Quando ele vem para tomar a terra em nome do rei da Espanha. Em 1545, em maio, finalmente ele parte da Espanha, a expedição parte do porto de Sanlúcar de Barrameda. Em dezembro desse mesmo ano, de 1545, o Orellana chega ao estuário do rio Amazonas, mas infelizmente ele não consegue encontrar o canal principal do rio. Então ele passa meses, isso foi em dezembro de 1545, então ele passa meses tentando vários canais e se perde ali. Em 1546, em novembro de 1546, ou seja, quase um ano depois de estar nesse emaranhado ali do estuário do Amazonas sem conseguir encontrar o canal principal do rio Amazonas, ele adoece de uma febre e morre. Os sobreviventes chegam à Isla Margarita, a esposa, a dona Ana de Ayala, né, a esposa do Orellana, casa com outro espanhol e ela passa o resto da vida nas Américas. O Frei Gaspar de Carvajal, que não está nessa segunda expedição, mas naquela primeira, quando eles chegam dia 11 de setembro em Cubagua, né, de 1542, logo que eles terminam a primeira expedição, ele volta para o continente, ele volta para o Peru, e no Peru o Frei Gaspar de Carvajal vai desenvolver uma carreira eclesiástica na qual ele ocupa importantes cargos, não é? Vai ter uma vida longa, ele morre aos 80 anos, em 1584, e reconhecido, né? Quando ele morre, todas as autoridades do Peru, políticas, militares, eclesiásticas, vão a Cusco para o funeral. Bem, eu acho que essa é a cronologia, são os principais fatos envolvendo a expedição. Então, no próximo vídeo, eu faço um resumo do texto, do relato do Frei Gaspar de Carvajal, e num terceiro vídeo eu falo sobre esses personagens todos e sobre o caráter desses conquistadores que iniciaram a conquista e a colonização de las Índias. Muito obrigado.